Legal, obrigado, Paulo. Então, olha só, gente, o que acontece? O que é que foi plantado nos últimos 100 anos dentro das próprias igrejas evangélicas? É que, primeiro, a função de aconselhar não é mais da igreja. Existem profissionais capacitados, especializados para poder fazer isso. Diante disso, nós começamos então a abrir mão daquilo que a própria palavra de Deus nos diz para poder fazer. Vamos pegar um exemplo bem prático da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 17. Eu vou ler para ficar mais alto, mas acompanha, por favor, aí. Olha o que Paulo fala aos Colossenses a respeito de como eles deveriam atuar entre eles. Portanto, como povo escolhido de Deus, então ele está falando para quem? Para a igreja, povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda, e aí vem aqui algumas coisas que o conselheiro deve ter: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem. Em outra versão pode estar admoestem. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, olha só, esse é o papel da igreja. Ensinar, aconselhar uns aos outros, com toda a sabedoria. Mas antes, no começo do versículo 16, Paulo fala o quê? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Então o que acontece? A igreja, ao longo dos anos, perdeu a essência de que a palavra de Cristo é o ponto principal e focal para qualquer coisa na nossa vida. Tudo o que nós necessitamos está dentro da palavra de Deus. Quem se lembra de um versículo que diz que toda a palavra de Deus é inspirada e apta para quê? Ensinar, o que mais? Corrigir, o que mais? Admoestar, aconselhar, o que mais? Instruir em justiça. Então a palavra de Deus é apta para poder mexer em todas as áreas da nossa vida, sem exceção nenhuma. O que acontece é que nós precisamos, para nos tornar conselheiros de verdade, primeiro ponto, por isso que já foram gastos 14 domingos antes desse, para poder fazer essa base, solidificar esse fundamento no nosso coração, para que nós entendêssemos que não há como acontecer aconselhamento, cura, transformação e redenção sem palavra de Deus.
Esse é o ponto focal para nós, é o ponto principal. Eu preciso acreditar que a palavra de Deus é suficiente. Porque se eu não acredito que a palavra de Deus é suficiente, eu vou tentar aconselhar usando a palavra de Deus, porque eu sou cristão. Mas eu vou usar métodos outros que não são vinculados à palavra de Deus. Por quê? Porque eu não creio que a palavra de Deus seja suficiente para transformar a vida de uma pessoa. E é interessante porque quando eu tenho convicção plena de que a palavra de Deus é suficiente, eu tenho inclusive mais tranquilidade em aconselhar, porque não depende de mim. Não é uma ação do conselheiro a transformação. É uma ação do Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra de Deus. Você entende o vínculo de todo o processo que Deus estabeleceu para o seu corpo? Tem um vínculo muito forte. Nós temos o Senhor Jesus, que é a própria palavra viva de Deus encarnada. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que inspirou os homens a escreverem essa palavra. E temos o Senhor Deus soberano, que estabeleceu que a forma como o homem seria transformado seria através dessa palavra. O Deus triuno agindo de uma forma única, porque Ele é um e Ele age unicamente, mas usando todos os elementos para que eu e você tivéssemos condições, primeiro, de ser transformados. Porque para eu ser um conselheiro bíblico, primeiro eu preciso estar transformado. Eu fui transformado pela palavra de Deus. Ah, pastor, então eu sou perfeito, eu só posso ser conselheiro se eu sou perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que você e eu já fomos transformados, estamos sendo transformados o tempo todo pela palavra de Deus, e isso nos capacita a fazer isso também com outras pessoas. Esse é um ponto principal. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito específico, que é o conselheiro precisa conhecer o coração do aconselhado. Você concorda comigo que é muito difícil aconselhar uma pessoa sem conhecê-la? Já tentou fazer isso? Alguém já tentou fazer isso? A pessoa chega para você, fala que está passando uma dificuldade, você nunca viu a pessoa na sua vida e você vai tentar aconselhar? Sabe o que mais provável vai acontecer? Acabar dando com os burros na água e piorando a situação da pessoa. O conselheiro, além de crer na suficiência da palavra de Deus, que Deus transforma, que a palavra de Deus é poderosa para poder mudar a vida, ele precisa se relacionar com o aconselhado. Já viu aqueles programas de televisão que você fica lá uma bancada de gente no telefone? Você está com problema, ligue agora, o nosso conselheiro vai te aconselhar, não sei o quê, né? Já viu isso? Já no passado tinha mais, hoje eu já não assisto, então eu não sei como é que está, mas eu inclusive já fiz parte de uma bancada dessa, lá recebendo as ligações das pessoas que estavam assistindo o programa de televisão. E o básico é isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa figura aí. Dá para ler? Eu no telefone, né? Oi, como é que você está? Aí o aconselhado do outro lado, olha, eu estou muito triste. E aí o conselheiro falou assim, vou orar por você. Aí o cara do outro lado assim, já estou bem. É assim que funciona o aconselhamento? Não é dessa forma. Por isso, nós precisamos entender. E nós precisamos conhecer, principalmente, o coração daquela pessoa que nós vamos aconselhar. Então, conhecer o coração é conhecer a pessoa. Nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além de meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Um mapa claro desse terreno pode enriquecer todos os nossos relacionamentos. Então vamos lá.
imagina o coração como várias camadas. O coração é composto por várias camadas. A camada mais superficial, que é aquela que você convive com a pessoa no dia a dia, mas não tem um relacionamento tão profundo com ele. E aí, à medida que você vai se relacionando, conhecendo essa pessoa, você vai então entrando nas camadas mais inferiores do coração, aonde você vai então entendendo como é essa pessoa de fato para poder aconselhar. Então é importante que o conselheiro, que você como conselheiro, porque também é importante a gente relembrar, queridos, que o papel de conselheiro, de conselheira, não é exclusivamente da liderança da igreja. Não é do presbitério, não são dos pastores. O papel de aconselhar é de todo o corpo de Cristo. Quando Paulo escreve aqui aos Colossenses, ele não está direcionando isso à liderança daquela igreja em Colossos, não. Ele está falando com todo o corpo de Cristo, ou seja, está falando com você, comigo, como membro do corpo de Cristo. Então, o papel de aconselhar, ele é um papel direcionado a você e a mim. Você sabe como é que a igreja, algumas igrejas atuam com relação ao aconselhamento? Só a liderança aconselha, só o pastor. Normalmente só um pastor aconselha. E é assim, a pessoa vai lá fora, identifica um problema, e é igual uma caçada de urso. Um amigo chamou outros amigos para caçar urso com ele, na selva, na floresta. E aí chegou na cabana. Chegando na cabana, ele falou assim, não se preocupem não, eu vou lá caçar urso e já trago. Aí os outros caçadores falaram, esse cara é o cara, né? Vai caçar urso, atrás o urso prontinho aqui já, né? Passado um tempo, começaram a escutar, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Eles abriram a porta, vinha o caçador, com o urso correndo atrás dele, e ele gritando assim, pega esse aí, tira o couro que eu já vou trazer outro. A igreja, os membros da igreja faziam isso com os pastores. Não, pastor, pode deixar, eu vou ajudar no aconselhamento, eu vou ser conselheiro. E aí o pastor está tranquilo, os membros da igreja vão todos eles se engajar no aconselhamento. Daqui a pouco o pastor está no gabinete estudando, preparando a exposição de domingo à noite, e o irmão chega, pastor, abre o gabinete, peraí, vai tirando o couro desse aí que eu vou buscar outro para você aconselhar. É um papel de toda a igreja. Você é conselheiro. Por que você é conselheiro? Porque, primeiro, você foi salvo. Você crê na palavra. Foi transformado por ela. Tem a ação do Espírito Santo na sua vida. E está sendo treinado para isso. Constantemente, não só na EBD, mas durante os cultos de domingo, os cultos públicos à noite do domingo, você está sendo treinado na palavra de Deus para ter capacitação para aconselhar outras pessoas também. Então vamos lá. Como conhecer o coração? Algumas coisas que a gente tem que buscar identificar no aconselhado, para que a gente se aproxime mais e tenha mais relacionamento com ele e entenda o que está se passando de verdade com ele para poder o aconselhamento dar certo. Primeiro, eventos e circunstâncias da vida, assuntos do coração, os desejos naturais, os desejos morais e os desejos por Deus. Lembra do que eu falei das camadas? Então veja cada item desse como uma camada que vai se aprofundando. Então, eventos, circunstâncias da vida está na camada mais exterior, aí vai entrando assuntos do coração, aí vai adentrando mais os desejos naturais, vai adentrando mais os desejos morais e vai adentrando mais lá no centro do coração os desejos por Deus. Tá bom? Tá bom, pastor. E como é que eu faço então? Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos com relação a isso aí. Eventos e circunstâncias da vida.
Veja só esse exemplo. A filha de 12 anos chega em casa e o pai pergunta assim: e aí, minha filha, como foi sua aula? Foi boa. Beleza, foi boa. Se ele parar por aí, ele entendeu exatamente como é que foi a aula dela? Ah, foi boa. É genérico, né? Mas se ele fala assim: não, senta aqui, me conta o que aconteceu lá. E aí ela fala assim: ah, bom, eu tive aula de matemática, eu tive aula de história, o professor falou isso, o professor falou aquilo, o professor disse aquilo outro, um colega meu fez isso, o colega meu fez aquilo. Você percebe que eu saí de fora do coração e comecei a entrar dentro daquilo que foi o dia daquela pessoa? O que acontece? Todos nós temos uma vida corrida. Ninguém passa o dia todo à toa, né? Se alguém passa o dia todo à toa, parabéns, você chegou num nível que nós não chegamos ainda. Nós trabalhamos muito, né? Até o Celção, que é aposentadão, não passa o dia todo à toa, né, Celção? Não passa, não. O Celção rala pra caramba. Mas como é que as coisas acontecem? Lembra daquele memezinho que eu inventei lá no início? Na igreja, às vezes, acontece isso. O irmão, você chega perto do irmão: ô, irmão, tudo bem? Como é que você está? Ele fala assim: ah, ora por mim, eu estou passando por umas dificuldades aí. E aí você, porque você tem a vida muito atribulada, porque você tem a vida muito corrida, você fala assim: beleza, irmão, vou orar por você. Vira as costas e vai embora. E aquele irmão que precisa de um aconselhamento, precisa de uma ajuda, ele vai continuar precisando, porque você que estava na frente dele naquele momento, falou assim: beleza, irmão, vou orar. E foi cuidar da sua vida. Vou te contar um caso que aconteceu essa semana comigo. Algum tempo atrás, um casal teve um problema. O esposo descobriu que a esposa o traiu uma vez, e eles tiveram uma crise fortíssima de casamento. Brigaram muito, ele quis colocar ela para fora de casa, e conversaram, se entenderam. Ele procurou uma igreja próxima da casa dele, e, bom, resolveram tentar restaurar o casamento. Essa semana agora ele me mandou uma mensagem, que ele estava vendo umas coisas lá para a empresa, para mim, de Receita Federal. Ele mandou uma mensagem perguntando: e aí, vamos fechar, não sei o quê? Eu peguei e respondi: falei, olha, por agora não, nós vamos tentar outras alternativas e tal. Isso escrevendo, né, por texto. Aí ele pegou e mandou um áudio: ah, tudo bem, se precisar de mim, estou aqui, não sei o quê e tal. Aí eu falei assim: ué, que voz estranha, será que esse cara está gripado? Né? Aí peguei e mandei uma mensagem para ele. Falei assim: ué, bicho, está gripado? Aí ele pegou e escreveu assim: que nada, fiz uma enorme aqui e a esposa resolveu sair de casa definitivamente. Gente, eu podia muito bem escrever para ele assim: não, que isso, cara, vou orar por você. E deixar a coisa acontecer. Mas eu fui cutucando. Não, mas o que foi que você fez? O que você falou? Como é que ela reagiu? E os filhos? E tal. E fui falando. Falou assim: ó, você vai fazer o seguinte: você vai atrás dela, você vai procurar ela, você vai pedir perdão para ela, você vai conversar com ela. Se você precisar de ajuda, você me liga que eu vou junto. E tal, e tal. Beleza, conversamos os três, eu, a esposa e ele. E à noite ela foi para casa. Decidiram restaurar o casamento. Ela decidiu perdoar o que ele tinha feito, porque ele humilhava ela o tempo todo, por causa do erro dela. Ele humilhava ela o tempo todo. E aí conversamos, bom, o resultado, estão juntos. Mas já aconteceu, gente, comigo várias vezes, da pessoa falar assim para mim, como pastor, falou: pastor, estou passando uma dificuldade tão grande. E eu vou olhar para ele e falar assim: não, tudo bem, irmão, eu vou orar por você, e virar as costas e ir embora. Porque isso é o normal que nós fazemos, porque nós temos essa vida extremamente corrida. Mas se você quer cumprir o propósito de Deus para a igreja e para a sua vida, você tem
no aconselhamento que conhecer a pessoa que você está aconselhando. Vou dar um exemplo, outro exemplo prático aqui. Pastor Paulo Correia está aconselhando um rapaz já tem alguns meses já, né? Toda terça-feira, pastor Paulo chega aqui às 7 horas da noite, não é isso? 7 horas da noite, para poder aconselhar. Não estaria tendo o resultado que está tendo se o pastor Paulo simplesmente falasse com ele assim, não, é Estevão, né? Não, Estevão, eu vou levar seu caso para o presbitério e vamos orar por você. Estaria do mesmo jeito. É importante, então, no aconselhamento, nós nos aprofundarmos na questão da pessoa. O primeiro ponto que eu coloquei, não abreger somente eventos. E aí, como é que você está? Ah, meu dia foi ruim. Ou meu dia foi bom. Ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Não. Eu preciso sair da superfície do meu relacionamento com essa pessoa e começar a descobrir aquilo que é importante para a pessoa. Porque quando eu pergunto para ela assim, não, vem cá, me fala mais. Aquela história da menina da escola, da filha de 12 anos. Não, filha, vem cá, me conta mais. Né? Como é que foi a sua aula? Eu começo a identificar, primeiro eu começo a demonstrar para o aconselhado que eu me importo de verdade. E de outro lado eu começo a descobrir nas respostas da pessoa aquilo que é importante para ela, para que eu possa conhecê-la de forma mais profunda realmente. Assim eu escrevi aí, assim como Deus se importa conosco, da mesma forma, eu tenho que manifestar esse sentimento ao próximo. Querido, quando você para orar a Deus, o Deus supremo, o Deus soberano, o Deus que manda em tudo, que é todo poderoso, quando você para orar, Ele para te escutar. E agora você vai me dizer que Deus não é ocupado. Ele para. Quando a Meire e Fran dobra o joelho e ora, Deus fica assim. Porque Ele se importa com a oração dos seus filhos. Da mesma forma como Deus age conosco, nós temos que nos proceder em relação ao nosso próximo. Não só em relação àquele que nós estamos aconselhando, mas ao nosso irmão. Demonstrar verdadeiro interesse pela vida do nosso irmão. Porque senão nós viramos uma comunidade de pessoas superficiais, que nos encontramos aqui no domingo, cantamos juntos, ouvimos a palavra juntos, cada um vai para a sua casa e durante a semana ninguém sabe de ninguém. Nós precisamos demonstrar que nós realmente nos importamos. E esse é o princípio básico do PG. Por que o PG é tão importante? Porque no PG você é acompanhado muito mais de perto e você pode se abrir com a liderança do PG, expor o que está acontecendo e ser acompanhado de perto. Quando a gente fica aqui o tempo todo batendo, faça parte de um PG, faça parte de um PG, faça parte... Não é porque a gente quer ver o projeto dar certo, não. Porque ele vai dar certo, você querendo ou não. Porque a gente crê que é um projeto que está no coração de Deus. Mas é para que você seja melhor acompanhado da igreja. Para que você tenha um discipulado mais próximo. Para que você tenha os seus problemas acompanhados por alguém que te conhece, que te vê mais frequentemente, que fala com você mais frequentemente. Por isso que a gente estimula tanto a igreja toda a fazer parte de um PG. Amém? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Maravilha, então vamos lá. Então, na questão dos assuntos do coração, eu tenho que buscar sair da superfície, buscar me aprofundar naquilo que a pessoa realmente está sentindo, está pensando, naquilo que a pessoa está tentando me dizer, mas não consegue porque não me conhece. Ela não sabe exatamente como eu sou e eu também não sei como ela é. Então eu preciso sair dessa superfície para poder conhecer melhor o coração do meu aconselhado. Vamos lá. Agora nós entramos um pouco mais profundamente na questão do coração da pessoa.
desejos naturais. Eu preciso primeiro descobrir as necessidades, as afeições e os desejos dela. Encorajar esse meu aconselhado a falar. Como é que foi seu dia? Me conta melhor. O que é que você fez? Né? O que é que você... Me conta quais foram os seus melhores momentos desse dia hoje. Quais foram os seus... especialmente, o que é que te deixou mais triste? Quando eu vou adentrando mais profundamente nas camadas internas do coração, eu vou entendendo não só a questão natural da pessoa, mas vou entendendo como aquela pessoa está reagindo diante daquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou entendendo como essa pessoa, no dia a dia dela, reage às circunstâncias diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu não tenho como aconselhar alguém se eu não sei o que ela pensa exatamente, como ela crê exatamente sobre a palavra de Deus. Eu tenho que estabelecer um ponto, a partir daí começar a trabalhar no discipulado e no aconselhamento, para que essa pessoa comece então a ser reestruturada, tendo como base a palavra de Deus. Então eu vou conhecendo nos desejos naturais aquilo que ela gosta, aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja, as frustrações dela, porque tudo isso eu tenho base na palavra de Deus para poder lidar. Tudo isso eu tenho na palavra de Deus uma forma de tratar na pessoa para que ela então comece a transformação da vida dela, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Qual a grande diferença, meus irmãos, da psicanálise para o aconselhamento bíblico? É porque os tratamentos humanos, eles tratam só a superfície. Então, se a pessoa está triste, o psicoterapeuta, o psicólogo, o psicanalista vai fazer de uma forma que ele se sinta melhor naquele momento. Então ele sai animado, ele sai bem, né? Ele sai para cima. E no dia seguinte, quando a realidade bate de novo, ele volta a se entristecer de novo. Ele volta a se deprimir de novo, volta a ter ansiedade de novo. Por quê? Porque não trata o âmago do problema, trata exteriormente. A diferença do aconselhamento bíblico é que nós conhecemos o coração do aconselhado para tratar de dentro para fora, para que a transformação feita pelo Espírito Santo através da palavra de Deus reflita no exterior dele. Então, quando eu digo para você que você tem que conhecer o coração de quem você aconselha, e às vezes parece que nós estamos aqui dando técnicas de psicanálise para você poder entender a pessoa. Não, você tem que conhecer a pessoa que você aconselha para que você possa usar a palavra de Deus de forma correta para poder tratar essa pessoa. Se você não conhece o coração do seu aconselhado, você não sabe o nível que você tem que ir com a palavra de Deus para poder levar a transformação para essa pessoa. Então eu preciso primeiro entender que o princípio de tudo toda a transformação é feita pela própria palavra de Deus. Não é por mim, não é pelas minhas belas palavras, não é pelo meu encorajamento, porque senão eu começo a misturar a suficiência da Bíblia com autossuficiência. E aí eu estou fora. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que esquecer a autossuficiência, porque eu não sou autossuficiente em absolutamente nada. A Bíblia é autossuficiente. Então eu preciso sim conhecer o meu aconselhado para que eu possa, na palavra de Deus, tratar aquilo que ele está sentindo para que ele possa mudar. Desejos morais. Ter acesso a essa camada do coração requer um relacionamento mais consolidado e marcado pelo amor. Olha só, a pessoa só vai se abrir nesse ponto com o conselheiro se já existir um relacionamento, um vínculo de confiança e amor firmados. Porque nesse momento aqui, eu vou entrar na vida do aconselhado e perguntar para ele assim: meu querido, como é que você está lidando com as suas tentações do dia a dia?
Como é que você, durante o seu dia, luta contra o pecado que está o tempo todo te afligindo? Mas você concorda comigo que uma pessoa só vai abrir esse ponto para mim se ela já confiar um pouco em mim, ou pelo menos confiar muito em mim? Porque é muito complicado a pessoa expor o seu pecado para quem ela não conhece. Então você e eu, como conselheiros, precisamos, ao longo do tempo do aconselhamento, criar esse vínculo real e verdadeiro de amor, porque olha a diferença. Vou de novo, vamos tratar aqui um limite entre o profissional e o conselheiro bíblico. O profissional não está nem aí para o que você sente. Ele está ali para poder cumprir o papel dele de psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Ele não se envolve. Inclusive, é uma das regras da psicanálise, da psicologia, o profissional não se envolver emocionalmente, não é isso? Ele não se envolve emocionalmente. Ele não cria vínculo com você. Ele simplesmente usa as técnicas que ele aprendeu e vai te direcionando naquelas técnicas. O conselheiro bíblico, ao contrário disso, ele vai manter um vínculo real de amor e de convivência com o aconselhado. Nós não vamos, veja só, nós não vamos nos envolver a ponto de que aquilo atrapalhe o nosso raciocínio como conselheiro. Mas nós vamos, de forma real, de forma verdadeira, demonstrar ao aconselhado que nós nos importamos verdadeiramente com ele. Porque quando eu passo a verdadeiramente me importar com aquela pessoa que eu estou aconselhando, meu querido, é muito mais fácil dela virar para mim e falar assim: não, meu irmão, olha, hoje eu fui luta, eu olhei pornografia na internet, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso errado. E aí você começa então a identificar problemas que gente, eu tenho que ser repetitivo, desculpa. Problemas que somente a palavra de Deus vai tratar. O problema do pecado só consegue ser tratado pela palavra de Deus. O problema da fraqueza humana, da falha humana, só consegue ser tratado pela palavra de Deus. Então não tem como eu, conselheiro, chegar numa pessoa que abre para mim o seu coração dizendo: olha, eu tenho problema com pornografia. Não tem como eu levar essa pessoa a mudar de vida se não for pela palavra de Deus. Olha só, mudar de vida definitivamente. Não é temporariamente, ou enquanto eu estou fazendo a minha terapia. A grande diferença é que quando a palavra de Deus muda uma pessoa, a palavra de Deus muda a pessoa mesmo. Ah, pastor, então a pessoa nunca mais vai incorrer naquele problema. Não, ela pode incorrer naquele problema, só que ela nunca vai ter a mesma intensidade que tinha quando ela foi transformada pela palavra de Deus. E se ela permanecer dentro dos fundamentos da palavra de Deus, querido, pode até errar, mas eu tenho certeza de uma coisa: aquilo não vai afligir tanto o coração dela, porque ela sabe exatamente como a palavra de Deus trata com o pecado. O problema dos tratamentos convencionais, fora do aconselhamento bíblico, é que eles deixam a pessoa bem por um tempo, e se a pessoa volta a errar, aquilo tudo volta à tona como se nada tivesse feito efeito nenhum. E aí a pessoa volta de novo a estaca zero. Que não é o caso nosso, como regenerados do Senhor. Nós erramos, nós pecamos, nós nos arrependemos e voltamos, pedimos perdão e vamos buscando a santificação diária, porque nós sabemos que nós temos um suporte, que não é o suporte de alguém que eu tenho que encontrar uma vez por semana. É o suporte de alguém que está comigo 24 horas por dia, esteja eu acordado ou dormindo. Isso faz a diferença. Então, quando eu entro na camada dos desejos morais, é porque ali eu já estou com um relacionamento mais forte, um vínculo mais firmado com a pessoa que eu estou aconselhando. Tá bom? Desejos por Deus, que é a camada mais interna do coração da pessoa.
né? E aí, nesse ponto agora, eu vou fazer perguntas básicas para a pessoa que eu estou aconselhando, né? Como é que está a sua qualidade de tempo de leitura da palavra? Quando você lê, você só simplesmente lê, você medita, você faz uma reflexão do que você leu, você tem tido tempo de oração, o seu tempo devocional está indo bem. Durante a semana, quantas vezes por semana você tira para poder orar e ler a palavra de Deus? Eu vou começando a identificar no meu aconselhado como é que é o relacionamento dele com Deus diariamente. Como é que ele se porta diante do dia a dia dele em relação à única coisa que vai conseguir trazer a cura para ele. E aí eu já estou lá, olha só esse gráfico aqui, eu já estou lá dentro, na camada mais interna do coração da pessoa, porque lá nessa camada é onde o desejo por Deus que nós temos reside, e dali ele é como se fosse uma explosão, né? Vai irradiando. Então esse desejo por Deus, quando ele começa a crescer, ele vai irradiando e vai contaminando de forma positiva os meus desejos naturais e os meus desejos morais também. Quando esse desejo por Deus, ele aflora de forma que a pessoa é transformada, é regenerada, isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Quando esse desejo que a própria palavra de Deus planta no nosso coração, ele começa a explodir, os desejos laterais, que são os morais e os naturais, eles vão sendo encharcados pelo desejo por Deus. E aí a nossa vida realmente começa a fazer diferença. Muito bem, como eu falei para vocês, nossa aula hoje era muito prática, né?